Você já se perguntou como uma jovem mulher, aparentemente insignificante, poderia salvar toda uma nação da destruição? A história de Esther é um relato fascinante de coragem, estratégia e fé inabalável. Em um mundo onde as mulheres raramente tinham voz, Esther se ergueu contra todas as probabilidades e mudou o curso da história com um plano audacioso. Vamos mergulhar na trama secreta que ela teceu e descobrir como suas ações ressoam até os dias de hoje. Se você pensa que conhece o poder da determinação e do segredo, prepare-se para ser surpreendido. Imagine viver em um império vasto e opressor, onde um decreto de morte pesa sobre sua cabeça e sobre a de seu povo. Esther, uma jovem judia, se vê no centro dessa crise monumental. Sem poder e sem aliados aparentes, ela transforma sua vulnerabilidade em uma força extraordinária. Em meio a intrigas palacianas, planos secretos e perigos iminentes, Esther revela uma força interna que inspira até os mais céticos. Seu plano, mantido em segredo até o momento decisivo, é uma lição poderosa de como a sabedoria e a fé podem virar o jogo em situações aparentemente impossíveis. Prepare-se para descobrir os detalhes mais intrigantes desse plano secreto, uma verdadeira obra-prima de estratégia e coragem. A história de Esther não é apenas um conto antigo, mas uma lição atemporal sobre a capacidade humana de resistir e triunfar contra a adversidade. Você verá como uma simples jovem, com um segredo bem guardado e um plano meticulosamente elaborado, conseguiu não apenas salvar seu povo, mas também estabelecer um legado de esperança e resistência. Se você está pronto para desvendar os segredos de Esther e aprender com seu exemplo, continue assistindo e prepare-se para se inspirar. Esther, uma figura central da narrativa bíblica, é admirada por sua coragem inabalável. Imagine viver num império vasto como o persa, onde culturas e crenças se chocam a cada esquina. Esther, uma jovem judia, enfrentou um desafio monumental. Após a perda de seus pais, foi criada por seu primo Mardoqueu, sempre mantendo sua fé firme. Contudo, seu segredo era pesado. Ela escondia sua verdadeira identidade judaica, um fato que, se revelado, poderia colocá-la em perigo mortal. Mas foi esse segredo que moldou seu destino, levando-a a arriscar tudo pelo bem de seu povo. No contexto desse império multifacetado, Esther foi escolhida para se tornar rainha, uma escolha que muitos poderiam chamar de destino, outros de acaso. Seu nome hebraico, Hadassa, permanecia um segredo guardado a 7 chaves. Mardoqueu, sábio e perspicaz, aconselhou-a a manter sua origem judaica oculta. Viver na corte do rei Assuero, um ambiente repleto de intrigas e planos secretos, exigia sagacidade e prudência. Esther, com sua beleza e graça, rapidamente ganhou o favor do rei, mas sempre com um olho atento ao seu segredo e ao plano maior que parecia se desenhar diante dela. Essa ascensão de Esther ao trono não foi meramente um conto de fadas. Imagine uma jovem que, de repente, se vê num papel de imenso poder e responsabilidade. A rainha Vasti havia sido deposta, e Esther, com sua humildade e inteligência, conquistou o coração do rei. Mas, por trás de sua nova posição, ela sabia que sua verdadeira prova ainda estava por vir. Cada banquete, cada reunião com o rei, era uma dança cuidadosa de dissimulação e estratégia. A vida na corte era um teatro constante, onde cada palavra e gesto podiam significar a diferença entre vida e morte, não apenas para ela, mas para todo o seu povo. O Império Persa, um vasto conglomerado de culturas e territórios, abrigava muitas nações conquistadas, incluindo os israelitas. Após a conquista pelos babilônios, muitos israelitas permaneceram no território persa, onde a adaptação era uma questão de sobrevivência. Esther, ou Hadassa como era conhecida entre os judeus, foi criada por seu primo Mardoqueu após perder seus pais. Mardoqueu, um homem de fé e sabedoria, ensinou-lhe os valores de sua ancestralidade e a importância de manter a fé mesmo em terras estrangeiras. Para evitar perseguições, Esther e Mardoqueu escondiam sua identidade judaica, um segredo que se tornaria crucial. A vida sob o domínio persa era uma mistura de esplendor e perigo. O império, governado pelo rei Assuero, era conhecido por sua riqueza e poder, mas também por suas políticas imprevisíveis. Mardoqueu, trabalhando nas cercanias do palácio, sempre orientava Esther sobre a importância de manter sua identidade em segredo. A perseguição aos judeus era uma ameaça constante, e manter esse segredo era vital para sua sobrevivência.
Esther, apesar de sua juventude, compreendia a gravidade da situação e seguia os conselhos de Mardoqueu com determinação e prudência. Viver num ambiente onde segredos e planos secretos permeavam o ar exigia astúcia. Esther e Mardoqueu, mesmo em um império que os via como estrangeiros, mantinham uma fé inabalável. Mardoqueu era um exemplo de resiliência, sempre lembrando Esther da força que vinha de suas raízes. A história deles nos ensina que, mesmo em tempos de adversidade, manter a fé e os valores pode guiar decisões que mudam o curso da história. E foi esse espírito que preparou Esther para enfrentar desafios inimagináveis, com um segredo guardado em seu coração e um plano que mudaria o destino de seu povo. A ascensão de Esther ao trono é uma narrativa fascinante de como o destino pode moldar uma vida. Após a destituição da rainha Vasti, o rei Assuero buscava uma nova rainha, e Esther, com sua graça e beleza, foi escolhida entre muitas. Imagine a surpresa e o medo que ela deve ter sentido, uma jovem judia, agora rainha de um império vasto e poderoso. Seu segredo de origem judaica, mantido cuidadosamente, se tornava cada vez mais crucial à medida que ela navegava pelas complexas intrigas da corte. A orientação de seu primo Mardoqueu foi fundamental nesse processo, guiando-a com sabedoria. Cada passo que Esther dava na corte era cuidadosamente calculado. Mardoqueu, sempre atento, orientou-a a não revelar sua identidade judaica. Esse conselho não era apenas uma precaução, mas uma estratégia vital. Esther aprendeu a movimentar-se com destreza entre os nobres e oficiais do rei, sempre mantendo um comportamento exemplar. Seu segredo e o plano de Mardoqueu eram seu escudo e sua espada, garantindo que ela pudesse proteger seu povo sem levantar suspeitas. A confiança do rei Assuero em Esther aumentava a cada dia, mas junto com essa confiança vinha uma crescente responsabilidade. A nova posição de Esther como rainha não era apenas um título, mas uma missão de vida. Cada banquete, cada decisão tomada na corte, era uma peça do grande plano que começava a se desenrolar. A rainha Esther, com sua sabedoria e serenidade, tornou-se uma figura de respeito e admiração. No entanto, a verdadeira prova de sua força estava por vir, quando ela teria que usar sua posição não apenas para governar, mas para salvar. O segredo de sua identidade judaica seria a chave para um plano que poderia mudar o destino de seu povo, um plano que só poderia ser revelado no momento certo. Amã, um dos mais altos oficiais do rei Assuero, nutria um ódio profundo pelos judeus. Sua animosidade, particularmente contra Mardoqueu, foi despertada quando este se recusou a reverenciá-lo. Amã, com seu orgulho ferido, arquitetou um plano sinistro para exterminar todos os judeus do império. Ele conseguiu convencer o rei a assinar um decreto que autorizava a destruição do povo judeu, sem que o rei soubesse a verdadeira razão por trás dessa iniciativa. O segredo de Mardoqueu e Esther tornou-se ainda mais vital diante dessa ameaça crescente. A presença de Amã na corte era como uma sombra ameaçadora sobre Esther e Mardoqueu. Amã, com sua influência, parecia invencível. Ele manipulava o poder para servir seus próprios interesses, e seu plano parecia impecável. Esther, sabendo do decreto, sentiu o peso da responsabilidade crescer. Ela sabia que não poderia revelar sua identidade judia de imediato, mas também não podia ficar inerte diante da iminente destruição de seu povo. O segredo que ela guardava poderia ser a chave para desmascarar Amã e proteger os judeus, mas a execução desse plano exigiria um cuidado extremo. Amã estava confiante em seu plano, e a data para a destruição dos judeus estava marcada. No entanto, ele subestimou a força e a sabedoria de Esther. Enquanto Amã tramava nos bastidores, Esther preparava-se para usar sua posição de rainha para reverter a situação. A tensão na corte aumentava, e cada movimento de Esther era crucial. O segredo de sua identidade e o plano para salvar seu povo estavam prestes a ser testados ao máximo. Amã, focado em sua vingança, não percebia que a rainha, aparentemente frágil e submissa, estava a ponto de mudar o destino de todo um povo com um ato de coragem e fé. Com a ameaça de Amã pairando sobre os judeus, Esther sabia que era hora de agir. Com a orientação de Mardoqueu, ela formulou um plano audacioso. Sabendo que entrar na presença do rei sem ser chamada poderia resultar em sua morte, Esther pediu ao seu povo que jejuasse e orasse por 3 dias. Este pedido era um ato de fé e um chamado à unidade.
Esther estava determinada a revelar seu segredo ao rei, mas sabia que precisava do apoio e das orações de seu povo para que o plano tivesse sucesso. A coragem de Esther ao elaborar esse plano não pode ser subestimada. Ela compreendia os riscos envolvidos, mas também a necessidade urgente de agir. 3 dias de jejum e oração fortaleceram sua resolução. Ela preparou um banquete para o rei Amã, uma manobra estratégica para criar uma oportunidade de revelar a verdade. O segredo de sua identidade e o plano meticulosamente elaborado mostravam a profundidade de sua sabedoria e bravura. Esther sabia que este seria o momento decisivo, onde seu plano e sua fé seriam testados. Naquele banquete, com o rei Assuero e Amã presentes, Esther finalmente revelou sua identidade judaica. Imagine a tensão e a coragem necessárias para tal revelação. Ela denunciou o plano maligno de Amã, expondo-o diante do rei. A reação de Assuero foi de fúria, não apenas pela traição contra seu povo, mas também pela ameaça à sua rainha. Amã, que até então se sentia seguro em seu plano, viu sua trama desmoronar diante de seus olhos. O segredo de Esther e o plano cuidadosamente orquestrado por ela e Mardoqueu haviam virado o jogo, colocando a vida de Amã em risco e mudando o destino dos judeus. Durante o banquete preparado por Esther, a tensão estava no ar. O rei Assuero e Amã, seu alto oficial, estavam presentes, sem suspeitar do que estava por vir. Com uma coragem que só pode ser admirada, Esther revelou seu segredo. Ela era judia. Imagine a surpresa e o choque na sala quando a rainha fez essa declaração. O plano de Amã de exterminar os judeus, que ele havia conseguido aprovar pelo rei, foi exposto como uma ameaça direta à vida da própria rainha. A revelação de Esther foi um golpe devastador para Amã e um momento de virada na narrativa. Assuero, furioso ao descobrir a verdadeira natureza do plano de Amã, ficou indignado por ter sido manipulado. O rei imediatamente ordenou que Amã fosse levado e enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. A ironia desse destino não passou despercebida, mostrando como o plano maligno de Amã se voltou contra ele. O segredo de Esther, guardado por tanto tempo, foi revelado no momento crucial, mudando o curso dos acontecimentos e salvando seu povo da destruição iminente. Esther não apenas salvou sua própria vida, mas também a vida de inúmeros judeus no império. Sua revelação foi um ato de bravura, uma estratégia que mostrou sua sabedoria e coragem. O plano de Amã foi desmantelado, e sua queda foi rápida e definitiva. A história de Esther é um poderoso exemplo de como um segredo, mantido e revelado no momento certo, pode ser uma arma poderosa contra a injustiça. O rei, agora ciente da verdade, estava disposto a fazer o que fosse necessário para corrigir o erro e proteger os judeus. Apesar da queda de Amã, o decreto que ele havia conseguido do rei Assuero ainda permanecia em vigor. Na legislação persa, uma vez que um decreto era assinado pelo rei, ele não podia ser simplesmente revogado. Essa era uma parte do segredo da estratégia que Esther e Mardoqueu teriam que resolver. No entanto, com Amã fora de cena, Esther e Mardoqueu tinham uma chance de virar o jogo a seu favor. Eles precisavam de um novo plano, um que permitisse aos judeus se defenderem contra os ataques iminentes. Esther, com a confiança do rei agora solidamente ao seu lado, intercedeu novamente por seu povo. Ela implorou ao rei para encontrar uma maneira de proteger os judeus. Com a sabedoria e a orientação de Mardoqueu, um novo decreto foi emitido, autorizando os judeus a se defenderem e atacar aqueles que buscassem lhes fazer mal. Esta permissão foi um alívio imenso e uma reviravolta estratégica. O segredo para a sobrevivência do povo judeu estava na capacidade de se preparar e se defender, uma mensagem clara de resiliência e coragem. No dia marcado para sua destruição, os judeus, armados com o novo decreto, estavam prontos. Eles se defenderam vigorosamente e, ao invés de serem exterminados, derrotaram seus inimigos. A vitória dos judeus foi uma prova da força e da unidade de um povo que, apesar de ser minoria, conseguiu se proteger contra adversidades aparentemente insuperáveis. O plano de Esther e Mardoqueu não só salvou vidas, mas também solidificou a importância de estar preparado e agir com coragem diante de ameaças. Essa história de superação e sabedoria continuaria a ser celebrada por gerações. Após a vitória dos judeus sobre seus inimigos, havia muito a ser comemorado. Para marcar esta salvação milagrosa,
os judeus instituíram a festa de Purim. Este festival é uma celebração de alegria, gratidão e lembrança do plano de Ester que salvou seu povo. O nome Purim vem da palavra persa pur, que significa sorte, referindo-se às sortes lançadas por Amã para determinar a data do massacre. A festa é comemorada anualmente, com tradições que incluem a leitura do livro de Ester, presentes de comida, doações aos pobres e festas. A celebração de Purim é um testemunho duradouro do triunfo da coragem e da fé sobre a adversidade. Durante o Purim, os judeus não apenas lembram a intervenção divina, mas também a importância da ação humana na concretização dos planos de Deus. A história de Ester, com seu segredo revelado no momento certo, inspira aqueles que enfrentam desafios a acreditar no poder da verdade e da justiça. Além disso, o Purim é um tempo de unidade comunitária, onde a generosidade e a alegria são compartilhadas entre todos. A festa de Purim vai além de uma simples comemoração histórica. É um lembrete anual da importância da vigilância e da prontidão. Os judeus celebram com máscaras e fantasias, simbolizando as reviravoltas inesperadas da história de Ester e o disfarce de identidades. Essas tradições fortalecem os laços comunitários e mantêm viva a memória de como um segredo bem guardado e um plano bem executado podem mudar o curso da história. Purim é uma celebração da vida, da sobrevivência e da fé inquebrantável, onde a cada ano, as lições de Ester são recontadas e comemoradas com entusiasmo. Após a queda de Amã e a subsequente vitória dos judeus, Mardoqueu foi exaltado pelo rei Assuero. Sua sabedoria e lealdade finalmente foram reconhecidas em todo o império. Mardoqueu, que sempre esteve nos bastidores, agora se tornava o segundo homem mais poderoso do reino, apenas atrás do próprio rei. Sua ascensão ao poder não foi apenas um reconhecimento pessoal, mas também uma proteção adicional para os judeus, garantindo que a influência e o segredo de seu plano continuassem a proteger seu povo. Como novo vizir, Mardoqueu implementou políticas que beneficiaram os judeus e promoveram a justiça em todo o império. Ele usou sua posição para corrigir injustiças e assegurar que o decreto que permitia aos judeus se defenderem fosse efetivamente implementado. Sua sabedoria e integridade fizeram dele um líder respeitado, não apenas entre os judeus, mas em todas as 127 províncias do Império Persa. A história de Mardoqueu nos ensina que a persistência e a integridade podem levar ao reconhecimento e ao poder, mesmo em face de grandes adversidades. Mardoqueu não apenas desempenhou um papel crucial na proteção de seu povo, mas também deixou um legado de liderança justa e sábia. Sua ascensão mostrou que, com fé e perseverança, é possível superar planos malévolos e transformar situações adversas em vitórias. O exemplo de Mardoqueu continua a inspirar, mostrando que aqueles que se mantêm firmes em suas convicções podem, eventualmente, mudar o curso da história. Sua história, junto com a de Ester, é uma prova de como a sabedoria e a coragem podem triunfar sobre a adversidade e levar à exaltação. A história de Ester é singular por não mencionar diretamente o nome de Deus, mas sua presença é sentida em cada reviravolta e decisão crucial. A intervenção divina é implícita, mostrando que, mesmo sem ser explicitamente mencionado, o plano divino estava em ação. A coragem de Ester, a sabedoria de Mardoqueu e a queda de Amã são vistos como parte de um plano maior, onde a providência divina guiou cada passo. Este segredo silencioso de uma intervenção divina é o que torna a história de Ester ainda mais poderosa e inspiradora. Os eventos que se desenrolaram demonstram uma série de coincidências que só podem ser atribuídas a um plano divino. A escolha de Ester como rainha, a descoberta do plano de Amã e a salvação do povo judeu são todos momentos que sugerem a mão invisível de Deus. Para os judeus, essa narrativa reforça a crença de que, mesmo quando Deus parece ausente, Ele está sempre presente, guiando e protegendo. A história de Ester nos ensina a confiar no plano divino, mesmo quando não podemos ver o quadro completo. A intervenção divina na história de Ester é um lembrete de que a fé e a coragem são recompensadas. O segredo da presença divina, trabalhando de forma oculta, é uma mensagem de esperança e confiança. Mesmo nos momentos mais sombrios, a providência divina está em ação, orquestrando eventos para o bem maior. Essa narrativa fortalece a fé daqueles que acreditam que, com coragem e sabedoria, podem enfrentar qualquer adversidade, sabendo que não estão sozinhos. A história de Ester é uma prova eterna da presença divina em nossas vidas, mesmo quando não percebemos.
Agora que você conhece a história incrível de Esther e o plano secreto que salvou seu povo, que lições você pode tirar para sua própria vida? A coragem de Esther, a sabedoria de Mardoqueu e a intervenção divina mostram que mesmo em momentos de grande adversidade, há sempre esperança e uma maneira de vencer. Pense nas situações desafiadoras que você enfrenta hoje. Como você pode usar a sabedoria e a coragem para superar esses obstáculos? Esther nos ensina que a fé e a determinação são ferramentas poderosas que todos nós temos ao nosso alcance. Você está pronto para aplicar esse conhecimento em sua vida? Pergunte-se: quais são os segredos que você precisa revelar no momento certo para alcançar suas metas? Como você pode elaborar um plano que aproveite suas forças e recursos para superar as dificuldades? A história de Esther é uma prova de que, com o plano certo e a coragem necessária, você pode transformar desafios em vitórias. Reflita sobre isso e comece a traçar seus próprios planos para o sucesso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre histórias inspiradoras e estratégias de vida. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e diga como a história de Esther te inspirou. Vamos juntos continuar explorando essas lições valiosas e aplicá-las em nosso cotidiano. Até o próximo vídeo, e lembre-se, você tem o poder de mudar seu destino, assim como Esther mudou o dela.